Mas vamos lá, fazer mais uma. Questão 6. Uma empresa resolveu aumentar os seus produtos em 20% em janeiro e 30% em fevereiro. Essas questões que eu estou fazendo, pessoal, elas não estão na apostila, tá? Isso é o meu treinamento inicial. Se você souber fazer essas questões que eu estou colocando aqui, você entendeu porcentagem. Aí pode partir para o exercício, tá certo? Isso é o que eu acho que tem que ser o básico para a gente entender porcentagem. Então, outro tipo de problema é esse, que vai ter 2 aumentos consecutivos. Ó. Em janeiro aumentou 20%. E em fevereiro aumentou mais 30%. Cuidado! Se em janeiro aumenta 20% e em fevereiro aumenta 30%, quer dizer que aumentou 50%? Não. Muito bem. Porque quando aumenta 20%, que a mercadoria já cresce o preço, quando eu for dar o aumento de 30%, já é em cima do valor que já aumentou. Vai acabar dando mais do que 50%. Quer ver? Vamos fazer um teste mental aqui. Imagina que o preço é 100. Aí aumenta 20%. Qual é o preço agora? 120, né? Eu ia dar 10 minutos pra vocês pensarem, mas nem precisou, não foi? Porque de 100 aumentou 20%. 20% de 100, não precisa fazer conta. É o próprio 20. Trabalhar com o 100 é uma delícia, meu irmão. Beleza. Porque 100 já é o denominador. Então, 20% de 100, 20. 27,4% de 100, 27,4. 48,35% de 100, 48,35. Não tem que fazer conta. É moleza. Pois vamos lá. Presta atenção. Teste mental. Preço é 100. Aumenta 20%. Vai para quanto? 120. Pergunta mais difícil agora. 120, né? Aumenta 30%. Eita, agora lascou. Cuidado, porque agora é 30% de 120. Isso não é problema para nós, né? 10% de 120 é 12. Porque 10% eu já falei, é moleza. Só tirar a última casa. 120, tira o zero, 12. Então 10% é 12, tá certo? Mas é 30%. Ora, se 10% é 12, 30 é o triplo. 12 vezes 3, 36. Era 120, com mais 36, 156. Foi rápido demais? Ou todo mundo acompanhou? Era 100, aumentou 20%, foi para 120. 120 aumentou 30%, cuidado que agora é 30% de 120. Vai para quanto? 156. Olha aí, de 100 para 156, aumentou 56, não foi? Então aumentou 56%, não foi 50%. Entenderam a jogada? Então vamos lá. Só que depois teve outro problema. Se fosse até aí já estava beleza, já tinha respondido, mas aí teve outro terceiro mês. O mês, ele deu uma promoção. Os 2 primeiros meses aumentaram. O terceiro mês, promoção, diminuiu 40%. A pergunta é, depois que aumentou 20%, depois aumentou 30% e depois diminuiu 40%, o que aconteceu? Letra A, houve uma redução de 6,4%. Letra B, houve um aumento de 10%. Essas são as perguntinhas. Vamos fazer a conta agora. O que foi que aconteceu aí no processo? Primeiramente aconteceu o quê? Aumentou 20%. Depois, aumentou 30%. Depois, diminuiu 40%. Vamos começar com 100 agora. Ó. Vamos lá. Vou começar com 100. Aí aconteceu o que primeiro? Aumentou 20%. Quanto é 20% de 100? Faça rápido. 20. Vai para quanto então? 120. Primeira conta todo mundo entendeu? Vamos para a segunda conta. O que aconteceu no outro mês? O que aconteceu no outro mês? Aumentou 30%. Beleza. Quanto é 30% de 120? 10% é 12. 30% é 3 vezes 12. 36. 120 mais 36. 156. Vamos para a parte mais difícil agora. Agora vai sofrer um desconto, né? Vai diminuir agora. Diminuir quanto? 40%. 40% de quê? 40% de quê? De 156. Eita, que essa conta agora é difícil. Mas é de cabeça, não vai de cabeça. Tenho fé em Deus que você vai conseguir. Vamos lá.
150, já tá rindo aqui, ó. 150, vamos lá, pelo amor de Deus, 156, ó. Rapidinho, 156. Quanto é 10%? Volta uma casinha. 15,6, beleza? 156, 10%. Volta uma casinha, taca a vírgula, 15,6. 15,6. Mas é 40%. Então vezes 4. 10% para 40% é vezes 4. 15,6 vezes 4. Pensa. 15,6 vezes 4. 15 vezes 4, 60. 6 vezes 4, 24. Fica 2,4. 60 com 2,4, 62,4. Vou repetir. 156, 10%, 15,6. Só que é 40%, então vezes 4. 15,6 vezes 4, 15 vezes 4, 60. 0,6 vezes 4, 2,4. 60 com 2,4, 62,4. Então 156 vai diminuir 62,4. Essa continha vai dar 93,6. Resumindo, no final eu comecei com 100, acabei com quanto? 93,6. Aumentou ou diminuiu o valor do começo? De 100 para 93,6. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quanto? 100 menos 93,6 diminuiu 6,4. 6,4, galera, de 100 é 6,4%. Então no final houve uma redução de 6,4%. Beleza? Que era a letra, era a letra A. Redução dos preços de 6,4. Outra forma de você fazer, se você quiser, é você fazer assim, Só uma observação. Professor, eu fiz tudo de cabeça, foi? Foi. Mas se você fosse fazer a conta, era assim, Como é que eu faria, por exemplo, 40% de 156, 40 sobre 100 vezes 156. Aí 40 vezes 156, 6.240. Dividido por 100, 62,4. Como é que eu faria 30% de 120? 30 sobre 100 vezes 120. 3.600 sobre 100, 36. Tá legal? Mas eu faço tudo de cabeça, se for as continhas assim. Ou então, galera, a gente pode fazer assim também. Se eu comecei com um valor X, aí aquele começo da aula, se ele aumenta 20%, eu vou multiplicar por 1,20. Concordam? Se depois ele aumenta 30%, eu vou multiplicar por 1,30. Mas se depois ele diminui 40%, eu vou multiplicar por 0,60. Professor, não entendi. Por que 1,20? Porque é 100% mais 20%. Dá 120%, dá 1,20. Por que 1,30? Porque é 100% mais 30%. 130% é 1,30. E por que 0,60? Porque agora vai diminuir. Então é 100% menos 40%. 60%, que é 0,60. Se você multiplicar essas três continhas aí, vai dar 0,936. Que em porcentagem é 93,6%. De 100% que eu tinha para 93,6%, diminuiu quanto? 6,4%. Essa era a outra maneira de fazer. Show? O bicho bonito é matemática, né, meu irmão? Porcentagem é extremamente importante. Galera, pode esperar aí umas, sei lá, vou chutar aqui, mas em média, não tem nenhuma prova que não tenha umas 6 questões, pelo menos, que você precisa usar a porcentagem, tá certo? De 6 a 10 questões. Vamos lá. Última questão, para a gente começar as questões da apostila. Em um restaurante, essa é legal, Em um restaurante, após almoçar, senhor Manuel pediu a conta, no que foi prontamente atendido. Achou estranho, pois veio cobrando R$ 52,80, valor superior ao que ele tinha consumido. O garçom explicou que já estavam inclusos os 10% da taxa de serviço. Senhor Manuel disse que não pagaria essa taxa, pois achou que foi mal atendido
e não era obrigado por lei a fazer tal pagamento. Assim, após a correção, retirada da taxa de 10%, o valor pago foi quanto? Toda vida que nós vamos ao restaurante, nós consumimos alguma coisa, na hora que vem a conta para você pagar, é mais do que o que você consumiu, porque você acaba pagando a taxa de comissão do garçom. Você é obrigado a pagar essa taxa, por lei você é obrigado, mas se no cardápio lá dizer assim, cobramos 10%, aí o cara diz, ó, tá aqui no cardápio, ó, senhor, cobramos 10%, eu sou obrigado a pagar ou não, se tiver no cardápio? Sim ou não? Não, eu não sou obrigado a pagar a taxa de nada, só o que eu consumo, mesmo que já esteja no cardápio. Agora, por educação, né? Temos a cultura de agradar o garçom, é uma forma de agradar. Se nós somos bem atendidos, nós pagamos 10%, mas se nós somos mal atendidos, paga nem a pau, meu irmão, né? Agora, tem gente que é pão duro, pode ser bem atendido do jeito que for, paga nem a pau, né? Não dá o dinheiro pro pobre do garçom. Então, se você opta, é a opção sua. Eu particularmente, em 90%, 99% dos casos eu pago os 10%. Agora, quando eu sou mal atendido, já aconteceu, quando eu sou mal atendido eu não pago não. O cara vem, pode tirar, não fui bem atendido não, já aconteceu comigo algumas vezes, 2 ou 3 vezes. Mas normalmente eu pago, né? É elegante você pagar os 10%, né? Claro, se você sentir que foi bem atendido. Mas vamos lá, 52,80 aí, é o que mesmo, hein? É o preço já com os 10%. Beleza? Como é que eu faço para saber o preço sem os 10%? Diminuir, né? Olha aí, galera, ó. Será que eu posso fazer assim? Preste atenção. Quanto é o preço aí que ele pagou? 52,80. Eu vou fazer assim, ó. Vou calcular 10% de 52,80. Quanto é que dá? 10 minutos para pensar. Não ria não, o negócio é sério. 10 minutos para pensar. 52,80, 10% é só voltar uma casa. Fica quanto? 5,28, não é assim? Será que se eu pegar então 52,80 e diminuir 5,28, eu encontro a resposta? Sim ou não? Não. Oh meu Deus do céu. Eu não posso, galera, calcular 10% de 52,80 não, moçada. Porque a comissão do garçom não foi calculada em cima desse valor, não. A comissão do garçom foi calculada num preço menor, não foi não? A conta era menos. Então o 10% que eu calculei foi num valor menor. Como é que tu vai calcular 10% do 52,80? Se o que eu calculei para o garçom não foi em cima desse valor? Tá certo? Por exemplo, vamos fazer um cálculo mental. Eu tenho 100 reais. Aí aumento 10%. Vai para quanto? 110. Agora diminua 10%. 10% de 110 é 11. 110 menos 11 dá 99. Não dá 100 não. Não volta para o que era não. Tá certo, pessoal? Como é o jeito certo de fazer essa conta? 52,80 é o 100% mais os 10%. Então 52,80 está para 110%, assim como X está para 100%. É assim. Tá certo? 52,80 já é os 100% mais os 10%. O valor real da conta, X, é 100%. Ficou claro? Famosa regra de 3. Minha amiguinha mandou um papelzinho aqui, que eu não li ainda, perguntando se podia fazer por regra de 3. Aquela questão lá do começo. 15% de 460. Pode. 460 é 100%, 15% é X. Pode, sempre pode. Tá certo? Então tá aí, ó. Como é que eu vou resolver essa regra de 3? A famosa regra do cruz credo. Não é não? Então vou multiplicar o que aí, ó? 110 vezes X é igual a 52,8 vezes 100, que vai dar 5.280. 5.280 dividido por 110 dá exatamente 48. Então o preço da conta é quanto? R$48. Vamos ver se está certo? Pegue 48 e aumente 10%. Quanto é 10% de 48? 4,80. Quanto é 48 mais 4,80? 52,80. Fechou. Tá legal, pessoal? Todo mundo entendeu?
Cuidado, cuidado, pessoal. Não posso fazer 10% de 52,80 e diminuir. Não posso. A última. Concentração de soluto. A concentração de soluto em 250 gramas de uma substância é 40%. Questão de química, tá? Questão de química. Físico-química. É mais fácil que essa questão na prova de química e na de matemática. Mas é pura matemática. É só porcentagem. Ó, a concentração de um soluto em 250 gramas de uma substância é 40%. Tá aqui um copinho com 250 gramas de água com açúcar. 250 gramas, água com açúcar. O soluto, que é o açúcar, é 40%. Então a primeira coisa que eu vou fazer, calcular 40% de 250. Quanto é? 40% de 250. De cabeça, quanto é 10%? 25. 40% é vezes 4. Então 100 gramas. Beleza? Então de 250 gramas do meu copinho, 100 gramas é açúcar. Pensa numa garapa, né? Pra ficar calmo, quando estiver nervoso na hora da prova. Vale de nada, né? Esse negócio de tomar água com açúcar, né? Só, né? Efeito placebo que a gente chama, né? O cara só pensa que dá certo, mas acaba dando, né? Mas vamos lá. Então de 250 gramas, 100 gramas é o açúcar. Joia? Pessoal, responda uma coisa. Se eu pegar o 100 e dividir por 250, é para dar quanto? Se eu pegar o 100 e dividir por 250, é para dar quanto? É claro que é para dar 0,4. Porque você calculou, você já fez esse cálculo. Você calculou que 40% de 250 era quanto? 100. Se eu fizer 100 dividido por 250, vai dar 40%. Ou 0,4. Tá legal? Então 100 de 250 é 0,4. Ou 40%. Vamos para frente. A pergunta é assim: quanto de soluto ou quanto de açúcar devemos colocar nessa substância para que a sua concentração aumente para 50%? Tenho que acrescentar quanto de açúcar para passar de 40% para 50%? Beleza? Vamos pensar assim. Antes de colocar o açúcar, como é que está lá a proporção? 100 de açúcar para 250 do geral, do todo. Tá certo? O que vai acontecer? Eu vou acrescentar açúcar. Vou chamar de X a quantidade de açúcar que eu vou colocar. Certo? Então, olha a minha conta que eu vou colocar agora. Vê se você consegue compreender. Ó. Era 100 para 250. Não era? Só que eu acrescentei açúcar. Então aquele 100 aumentou X. Ficou 100 mais X. Aquele 250 também aumentou. Porque eu coloquei o açúcar. Então o 250 também aumentou o mesmo valor. Porque o 250 já conta com o açúcar também. Então, era 100 para 250. Agora ficou 100 mais X, que é o açúcar que eu coloquei, para 250 mais X. Essa nova proporção não é mais para dar 40%. É para dar 50%, que é o que ele pede na questão. Por isso eu botei 50 sobre 100. Beleza? Vamos repetir? Olha aí, ó. Antes, eu tinha 40% de 250. 100 gramas de açúcar. Então eu tinha 100 para 250. Quando eu acrescentar açúcar, eu vou ter agora 100 mais X sobre 250 mais X. Essa nova proporção tem que dar igual a 50%. Tá tranquilo, pessoal? 50%, se eu simplificar, é a mesma coisa que 1/2. Pode ser? Corta os 50 com 100, dá o quê? 1/2. Multiplica os meios pelos extremos, né? O velho cruz credo. Vai ficar 2 vezes 100, 200. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 250, 250. 1 vezes x, x. 2x menos x, passando para cá, ó. E 250 menos 200. X é igual a 50. Conclusão que eu cheguei. Tenho que acrescentar 50 gramas de açúcar para a nova proporção passar a ser 50%. Show? Agora vamos para o que interessa. Nossa apostilazinha aí. Pega aí. Toda essa aula vai estar disponível para vocês, tá certo? Quem não deu tempo de copiar as questões, essas que eu fiz não tem na apostila. Eu que inventei aí, tá? É mais para construir o conhecimento da porcentagem. Agora que a gente vai fazer as questões da apostila.
Vou postar todas as soluções dessas questões que a gente vai fazer da apostila agora, tá? E também as minhas. Quero lembrar, principalmente aos novatos, que é muito importante para nós, meus amiguinhos, que vocês passem a ser nossos parceiros no Facebook do Academia Enem. Localizem lá, Academia Enem, bote no Google mesmo, né? E você vai localizar o Facebook do Academia Enem. É www.academiaenem né? Fortaleza Academia Enem, acho que é assim. Mas bote lá Academia Enem no Google que você vai ser direcionado para lá. E aí você pede para ser adicionado. Porque eu quero vocês participando. A gente vai começar a postar fotos, postar muitas... Ah, tem uma novidade legal. Não sei se para a próxima semana já vai estar pronto, mas na pior das hipóteses, para o próximo mês vai estar. O nosso aplicativo, que ficou parado, eu pensava que já ia estar pronto para hoje, mas não estava. E eu vou focar agora nisso. Um aplicativo de celular, para que nós possamos ter acesso ao material, às resoluções das questões, às aulas, se você tiver uma banda larga boa, tá certo? Isso é muito legal, um aplicativozinho da Academia Enem, para você poder assistir às aulas onde você estiver. Agora, claro, para assistir no celular, a internet tem que ser boa, né? Internet boa é cara, né? A minha, por exemplo, eu não consigo assistir não, minha internet é razoável. Não dá para assistir no meu celular se não tiver Wi-Fi não. Mas se tiver Wi-Fi, né? Dá para assistir legal. Tá bom? Vamos lá. Primeira questão, ó. Se tiver uma banda larga boa, né? Após encerrar, essa questão foi do Enem 2014, segunda aplicação. Segunda aplicação é quando tem algum problema, né? Geralmente eu acho que essa daí é a que vai para os presídios. Geralmente é a segunda aplicação. Ele diz assim, ó. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento de vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados são expressos no gráfico abaixo. Galera, acompanhe o gráfico aí. Moçada, gráfico, muitas questões têm gráfico, muitas. O eixo horizontal sempre diz alguma coisa e o vertical outra. Eu tenho que ler com cuidado. E tomar cuidado também com as unidades. O que está dizendo aí no eixo horizontal? Ó? Os meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E no eixo vertical, tem escrito pequenininho do lado assim, ó. Carros, custos. Carros vendidos. Carros vendidos. Mês de julho tem uma coluninha preta. Qual é o número que tem em cima da coluninha? 5. Quer dizer o quê? Foram vendidos 5 carros em julho. Em agosto, tem que número em cima? 6. Foram vendidos 6 carros em agosto. Setembro, 14. Outubro, 35. Novembro, 35. Dezembro, 25. Eu sei bem direitinho quantos carros foram vendidos em cada mês. Vamos para a pergunta da questão. Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas 20% superior à média mensal de vendas do semestre anterior. Opa, vamos grifar essa frase aí, porque essa aí é o principal da questão. Ó. A meta para o mês de janeiro de 2013, o volume de vendas 20% superior quer dizer a mais, do que a média mensal de vendas do semestre anterior. O que é semestre, galera? 6 meses. Então ele quer que em janeiro seja 20% a mais do que o quê? Do que a média do semestre. Ele está falando só do mês de dezembro, só do mês de novembro. A média do semestre. Semestre são quantos meses? 6. Como é que eu calculo a média? Média. Somo e divido pela quantidade. Tá certo? Ou seja, vamos lá. O mês de julho, ó, foi 5. Agosto foi 6. Setembro 14. Outubro 35. Novembro 35. E dezembro 25. Qual é a média? Somo todo mundo e divido por 6. Tá certo? A média é somar os valores e dividir pela quantidade. Somando todo mundo aí vai dar 120. E 120 dividido por 6 dá uma média de 20 carros por mês. Galera, ele vendeu 20 carros por mês, foi? Não. Vendeu não. Mas em média, vendeu. É como se ele tivesse vendido. Tá certo? A média é como se fosse.
Média, galera, é um número que vai traduzir uma amostra geral. Não quer dizer que foi todo mundo 20, todo mês 20, mas é como se fosse, tá certo? Beleza. Então, essa é a média. Ele quer que em janeiro seja o que, pessoal? 20% superior à média. Será que a gente faz de cabeça essa conta? Quanto é, galera? Esse valor aí, 20% a mais? Responda aí, rápido. É 20, bota 20% a mais. 24, exatamente. Sabe por quê, pessoal? Ó, aquela velha continha de cabeça. Eu quero 20%. Quanto é 10%? Quanto é 10% de 20? 2. Só que é 20%, é o dobro. Então é 4. 20 mais 4, 24. Tá legal? Beleza? Show? Agora, posso fazer assim, ó. Com o aumento de 20%, poderia ser feito assim. É só pegar o 20 e multiplicar por 1,2. Lembra? 1,2. Então, se eu multiplicar, dá exatamente 24 carros em janeiro. Essa foi fácil, não foi não, galera? Mas, ó, se o cara não lê com atenção, ele pode cometer um erro besta. Então, lê com atenção. Eu tive duas coisas importantes aí. Primeiro, saber o que era média. Aí calculei. Depois, saber como dar um aumento percentual em cima. Ficou claro? Fácil, né? Vamos para a próxima. Letra D de Deus. Me ajude, né? Que a prova vai ser boa demais. Vamos ver a segunda. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos, mas aproximadamente 64 toneladas de cada 100 toneladas que se produz são perdidas ao longo da cadeia produtiva. Galera, infelizmente isso é um dado real. 64% do alimento é estragado. Tu já pensou que absurdo é esse? Com tanta gente morrendo de fome? Bem, em relação ao total de alimentos produzidos, a perda de alimentos é distribuída da seguinte maneira: a cada 100 toneladas, 20 toneladas se perde na colheita. Rapaz, ano passado, eu fui a São Paulo, eu vou com a minha esposa a cada 6 meses. A minha esposa, há 3 anos, teve uma leucemia. Foi um caso muito grave, mas nós tivemos um grande milagre de Deus nas nossas vidas. E agora, de 6 em 6 meses, nós vamos ela se curou, graças a Deus. E nós vamos a São Paulo a cada 6 meses. Em julho do ano passado, eu fui para São Paulo e me deu pena de ver aqueles laranjais. Olha que o interior de São Paulo, isso aí, ela vai para Jaú, a 300 quilômetros de São Paulo. Em Jaú, a estrada do interior de São Paulo é muito parecida com a do sertão aqui do Ceará. Para dizer, só que não, né? Verdinha de um lado, verdinha do outro, plantações em toda a estrada. Quilômetros de laranjais, coisa mais linda, tudo amarelinho as laranjas. Agora, quando eu cheguei perto para olhar, milhares de laranjas no chão, estragadas, milhares. Sabe por quê? Porque houve um probleminha lá que deu tipo que fosse um problema, como fosse um bichinho que deu na laranja, um laranjal, e a laranja ficou imprópria. E aí, meu irmão, estragou um monte de laranja. Então, por causa de algum probleminha pode acontecer desse, estraga lá a laranja. Outra vez era porque o preço da laranja não estava bom. Aí o produtor preferia deixar estragar do que gastar o dinheiro para a colheita e para o transporte, porque o que ele ia receber de volta ia ser menos do que o que ele ia gastar. Aí estraga. Então tem muito estrago na própria colheita, né? Depois, 8 toneladas no transporte e armazenamento. Quando você vê às vezes assim, a informação no jornal, né? Não sei quantos quilos de arroz estragou no galpão. Acontece isso também. 20 toneladas na colheita, 8 no transporte, 15 toneladas na indústria de processamento e 1 tonelada no varejo e 20 toneladas no processamento culinário e hábitos alimentares. Esses são os estragos que acontecem do nosso alimento de uma forma geral. De acordo com os dados apresentados, os alimentos que são perdidos no processo culinário, cuidado, olha que ele está falando assim, os alimentos que são perdidos no processamento culinário e nos hábitos alimentares. Galera,
processamento culinário e hábitos alimentares é quantas toneladas? Lê no texto. Procure no texto. Onde é que está dizendo ali, processamento culinário e hábitos alimentares? 20 toneladas. Localizaram no texto? No texto, ó. A última informação, 20 toneladas no processo culinário e hábitos alimentares. Então a pergunta é, qual é a porcentagem em relação ao total de alimentos perdidos no país? Então, a pergunta é, do total de alimentos perdidos, qual é a porcentagem dos que se perdem nos processos culinários e hábitos alimentares? Pessoal, cuidado, ó. Ele quer uma coisa em relação à outra. Primeiro ele quer quanto se perdeu no processo culinário, que eu vejo lá no texto que é 20 toneladas, em relação ao total perdido no país. Qual é o total perdido no país? 64. Concordam? Então ele quer saber quantos por cento as 20 toneladas é das 64 toneladas. Leia com atenção, tá certo? Então queremos saber, perdeu-se 20 nos hábitos alimentares, de um total de 64 no geral. Então queremos saber quantos por cento 20 é de 64. Como é que eu faço para saber quantos por cento 20 é de 64? É só dividir. Já fizemos bem umas 4 assim, não foi? É só dividir 20 por 64. Professor, posso fazer regra de 3? Pode. 64 é 100%, 20 é X. Mas nem precisa. Tu quer saber quantos por cento 20 é de 64? Divide 20 por 64. Divide aí, quanto é que dá? 0,3125. Transforma isso em porcentagem. É só multiplicar por 100. 31,25%. Então, 20 de 64, quando eu divido, dá 0,3125. Transformando para porcentagem, multiplica por 100, anda 2 casinhas com a vírgula e fica 31,25%. Show? Questão fácil. Texto um pouco longo, leia com atenção, grife o que ele está falando, né? Voltando aí para o texto, ó. Ele perguntou lá, ó, lá embaixo, ó, de acordo com os dados apresentados, os alimentos que são perdidos no processo culinário e nos hábitos alimentares, isso aí é 20 toneladas. Representa qual porcentagem em relação ao total de alimentos perdidos? O total é 64. Então, quantos por cento 20 é de 64? Só dividir e dar a resposta, letra C de casa. Legal? Terceira. Uma consumidora ficou contrariada ao perceber que determinado produto que compra semanalmente teve seu preço reajustado. Para saber o percentual de aumento, a cliente dividiu o novo preço do produto pelo antigo preço, obtendo quociente igual a exatamente 2,8. Eu já falei para vocês que para eu saber quantos por cento uma coisa é de outra, é só dividir uma pela outra. Pois a cliente aí também sabe disso, ela assistiu minha aula. Essa mulher assistiu minha aula, ó. Tá dizendo aí? A consumidora, para saber o percentual de aumento, ela dividiu o novo preço pelo antigo preço, obtendo o quociente igual a 2,08. Tá legal? Em relação ao preço antigo, o aumento percentual equivale a quanto? Se ela dividiu o preço novo pelo preço antigo e deu 2,08, de quanto foi o aumento percentual? Responda. Tem aí 1,08%, tem 10,8%, tem 20,8%, tem 108% e tem 208%. Vamos fazer uma continha matemática? O que que ela fez, ó? Olha aí, ó. Calma, calma, que essa aí não é a resposta ainda. O que ela fez? Pegou o Y, que é o preço novo, e dividiu pelo X.
que é o preço antigo, e deu 2,08. Se ela passar o X multiplicando, eu descubro que o Y é 2,8 vezes X. Transforme 2,8 em porcentagem. É só multiplicar por 100. Andar 2 casinhas com a vírgula. Fica 208% de X. Agora cuidado, porque tem ou não tem 208 para eu marcar? Meu irmão, o cara que faz a questão do Enem, ele faz todas as possíveis, ele fica sonhando com os possíveis erros dos alunos. Tudo que é tipo de erro que ele acha que o aluno pode cometer, vai ter uma resposta lá esperando por você, para lhe enforcar. Vai ter lá. Você pensou que era 208, não foi? Marcou, pois está lá. Você sai morto de feliz da prova. Mas quando vai olhar, não é a resposta certa. Sabe por quê, pessoal? Porque ele perguntou qual foi o aumento. O que eu descobri aí? Que o novo preço é 208% do antigo preço. Só que o antigo preço já era 100%. O antigo preço era 100% e passou a ser 208%. Quanto foi o aumento de 100% para 208%? Só 108, galera. Entendeu? Então a pergunta é aquela história da preposição, ó. A pergunta é: aumentou de quanto? Ele aumentou para 208, mas ele aumentou de 108. Beleza? Porque era 100. Sempre que você pegar o valor final menos o valor inicial, a resposta ainda não é a resposta do aumento. Tem que diminuir o 100% do começo. Então a resposta certa é 108% de aumento. Beleza? Show? Terceira, ou quarta. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Hipoglicemia, taxa menor ou igual a 70. Normal, entre 70 e 100. Pré-diabetes, entre 100 e 125. Diabetes melito, 125 a 250. Hiperglicemia, mais de 250. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa era de 300 miligramas. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir a taxa em 30%. E na segunda, em 10%. Calcular a taxa após as 2 reduções. E qual é agora o nível dele. Pessoal, quanto era o valor? 300. Primeira etapa, ele diminuiu quanto? 30%. Vamos fazer de cabeça. Eita, lascou. Vamos lá, presta atenção. 300 diminuiu 30%. Amigos, quanto é 30% de 300? 10% é 30. 30% é 90. Tá certo? 3 vezes. 300 menos 90. 210. Já foi para 210. Agora é 210. Segunda vez, diminuiu 10%. 210 vai diminuir 10%. Agora é moleza. 210, quanto é 10%? 21. 210 menos 21. 210 menos 20. 190. Menos 1. 189. Então ficou em 189. Qual é o que ele vai ser agora? 189, olha na tabelinha. 189 está no diabetes melito. Entre 125 e 250, ó. Diabetes melito. Letra D. Letra D de dado. A conta podia ser feita assim, ó, galera, ó. 300 vezes 1 menos 0,3. O 1 é o 100%, né? Menos 30%. Vai dar 0,7. Aí fica 210. Depois pega 210, ó. Isso aí é 0,7. Depois tu pega 210 e multiplica por 1 menos 0,1, que é 10% a menos, ó. Vai dar 0,9. Multiplicou, deu 189. Diabetes melito. Isso é outra maneira de fazer. Mas a gente faz é de cabeça, meu irmão. Que o negócio é fácil demais. Tá joia? Vamos pra frente. Ó, uma concessionária de automóveis. Uma concessionária de automóveis revende atualmente 3 marcas de veículos. A, B e C. Que são responsáveis por 50%, 30% e 20%, respectivamente, de sua arrecadação. Atualmente, o faturamento médio mensal dessa empresa é de R$150 mil.
A direção dessa empresa estima que após uma campanha publicitária a ser realizada, ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% na arrecadação com as marcas A, B e C. Se os resultados estimados da arrecadação forem alcançados, o faturamento médio mensal da empresa passará a ser quanto? Tá legal? É muita informação, né? Mas vamos lá, vamos entender. A empresa A, lá no comecinho, ó, 3 marcas, A, B, C. O A, 50% da venda é o A, 30% é o B, 20% é o C. Como a arrecadação total é 150 mil, então eu vou calcular 50%, 30% e 20% de 150 mil. E o que ele quer? Depois vai ter um aumento na produção, 20% do A, 30% do B, 10% do C. Então vamos pensar assim, ó. O A é 50% da produção é o A, e ele vai aumentar 20%. O B, 30% da produção é o B, e ele vai aumentar 30%. O C, 20% da produção é o C, e ele vai aumentar 10%. Então olha aqui a conta, ó. A arrecadação do carro A. Quanto é a arrecadação total? 150 mil. O carro A, galera, ó, lá no começo da questão, 50% da arrecadação é o A, 30% é o B, 20% é o C. Então o A é 50% de 150 mil. Quanto é 50% de 150 mil? 50% é a metade. Então é a metade de 150, 75 mil. Certo? Beleza. Só que ele falou na questão lá, ó, lá embaixo agora, que vai ter uma campanha que vai aumentar, o A vai aumentar 20%, o B 30% e o C 10%. Se o A vai aumentar 20%, um crescimento de 20% vai ficar 75 mil vezes 1,2. Tá certo? Vai para 90 mil. Eu posso fazer de cabeça, né? Ó, quanto é 10% de 75? Mil. 7.500. 20% vai ser o dobro, 15 mil. 75 mil com mais 15 mil, 90 mil. Ou então se falar o direto, 75 vezes 1,2. Deu 90 mil. O B, agora, esse não é para ser mais O não, é para ser o B, tá pessoal? 30% de 150, 10% é 15, 30% é 45. Vai crescer 30%, tá em 45, vai aumentar 30%. Então eu vou multiplicar 45 por 1,3. Vai dar 58.500. Então era 45, vai aumentar 30%, vai para 58.500. Tá certo? E o C, agora também não é mais o A, é o C. Faltou esse, colocar o valor do carro aí, né? 20% de 150 vai dar 30 mil. E vai aumentar 10%, que ele falou no texto da questão. 10% é 3 mil, então vai para 33 mil. Ou seja, o A ficou 90, o B ficou 58,5 e o C ficou 33. Dá 181,5 ou 181.500 reais. Tá legal? Então nós temos aí 181.500, seria qual letra? O item B de bola. Show? Fechou? Sou Miquel para dar aula, né? Na aula do mês passado foi dito que nesse mês teria uma posição sobre a premiação do ano passado. Se tem alguma resposta? Tem. A resposta vai ser dada pelo prefeito que vem aqui no próximo encontro da gente, tá? Tá pré-agendado para ser no próximo final de semana. Mas não tenho certeza, mas isso aí, ele que vai passar esse recado para vocês, tá? E qual vai ser a premiação desse mês? Isso vai ser, logo vai ser resolvido, tá certo? Uma duvidazinha que foi dada aqui, a todo pedido, na segunda questão, né? A todo pedido é 64 toneladas, 10% é 6,4, assim, ela perguntou assim, professor, se é 64 toneladas, 10% é 6,4, ó, de 64, 10% é só voltar uma casa com a vírgula, dá 6,4. E 20% é 6,4 vezes 2. Veja bem, ó, 20% não é o dobro de 10%? Se 10% é 6,4, 20% que é o dobro de 10%, vai ser o dobro de 6,4, 12,8, tá? Respondido. Galera, eu vou fechar por aqui essas questões, mas eu queria antes mostrar uma coisinha para vocês, tá? As outras questões vão estar para vocês acessarem, e eu queria só fechar a nossa aula. Primeiramente, eu queria que vocês anotassem o meu Facebook novamente, né? www.facebook.com/Fábio Rocha Frota.
Uma frasezinha que eu coloco aqui para vocês e que foi muito importante na cura de leucemia da minha esposa e serve para muita coisa na vida da gente. É uma frase que é de uma música, de uma cantora que eu gosto muito e que é uma amiga minha, chamada Tiziane de Paula, que diz assim: eram montes a princípio intransponíveis, que tornaram-se pequenos grãos de areia. Eram montes a princípio intransponíveis, que tornaram-se pequenos grãos de areia. Essa frase, pessoal, serve para cada um de vocês. Porque, meus amigos, quanto mais conhecimento vocês tiverem, quanto mais vocês se prepararem, mais conhecimento vocês tiverem, coisas que hoje são enormes, problemas que são extremamente difíceis de vocês resolverem, poderão ser apenas pequenos grãos de areia. E eu posso dizer para vocês duas coisas. Existem só duas formas, duas coisas que tornam montes intransponíveis virarem pequenos grãos de areia. Primeiro, o conhecimento. E segundo, aquela grande pessoa que é a responsável por você existir e por fazer com que você cresça e o seu conhecimento prospere, que é Deus. Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E eu estarei sempre aqui com vocês. Eu queria só colocar, vai tomar aqui um pouquinho da aula do Miquiles, mas eu queria colocar esse vídeo. Prestem atenção nesse vídeo que eu achei lindo, em homenagem aos meus amigos que estão aqui na frente, lutando, com meu outro amigo aqui. Em homenagem a vocês, eu trouxe esse vídeo para vocês ouvirem, prestarem atenção.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขาจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับ